Bom dia a todos. Bom dia. Vamos ao nosso 22º estudo do Recal. E hoje vamos estar falando sobre o princípio do bumerangue. O princípio do bumerangue. Para quem não sabe o que é um bumerangue, bumerangue hoje se tornou mais esporte, mas era considerado uma arma de caça muito utilizada na Austrália, aonde ela era uma arma que era arremessada e o formato dela, um formato meio de hélice, fazia com que, em sua aerodinâmica, ela voltasse para a mesma posição que ela foi arremessada. Lógico, com a devida técnica, com a devida forma correta de se arremessar. Então, quando a gente fala de bumerangue, as pessoas entendem que bumerangue é uma coisa que vai e volta, certo? E nós estaremos falando sobre esse princípio hoje. Disse Andrew Carnegie: ninguém enriquece sem antes enriquecer outros. Ninguém enriquece sem antes enriquecer outros. Quando ajudamos os outros, estamos nos ajudando. E a pergunta que devo fazer a mim mesmo: sou recompensado quando não ajudo os outros? O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 41, diz o seguinte: eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de nenhum modo perderá a sua recompensa. Amém, queridos? O princípio do bumerangue, os primeiros passos. Queridos, normalmente nos concentramos mais no que as pessoas poderiam fazer por nós do que no que podemos fazer por elas. Essa é uma realidade. Na nossa natureza isso já está presente. Nós nos concentramos muito mais no que podemos receber dos outros do que naquilo que podemos dar aos outros. Com isso, nossa tendência, quando nós tratamos, teve um dos princípios que nós falamos da conta bancária emocional, lembra? Então a nossa tendência é de fazer saques em nossos relacionamentos e poucos depósitos equivalentes. E nem é preciso dizer que isso acaba trazendo problemas para nós a nível de relacionamento, traz consequências que muitas das vezes a gente não entende. Por que fulano, eu não consigo mais me relacionar bem com fulano, por que fulano está tão longe de mim, qual foi o problema? E o problema está iniciado nisso aí, você não prestou atenção que isso foi acontecendo. E com o passar do tempo, trabalhando com outras pessoas, nosso pensamento precisa aos poucos ir entendendo essa realidade e ir mudando. E vocês têm sido confrontados ao longo desses estudos, desses princípios, e eu espero em nome de Jesus que tudo que vocês ouviram, tudo que vocês têm aprendido ao longo desse ano, não tenha ficado apenas no campo do conhecimento, não tenha apenas enchido você mais de alguma coisa que você não sabia, de mais conhecimento, de mais técnica, sem você colocar em prática, porque se você simplesmente está aprendendo sem estar praticando, não está adiantando nada você vir para cá toda semana, estudar, ouvir, se você não coloca em prática. Precisamos colocar esse princípio do panorama que nós aprendemos já em outros dias, né, e outros princípios em prática para que o princípio do bumerangue vá ser efetivado na sua vida. Quando nossa atitude começa a mudar, nossas ações também mudam. Começamos a investir nas pessoas apenas porque elas têm valor, porque são importantes, e descobrimos que quando focamos mais no que podemos oferecer do que naquilo que podemos receber, as pessoas se revelam, os relacionamentos amadurecem e a vida se torna muito mais gratificante. Então, para fazer isso, nós precisamos acabar um pouco com a questão do egoísmo e centrar muito mais naquilo que podemos oferecer às pessoas. Depois que passamos
a fazer da generosidade uma meta, começamos a sentir que as pessoas também se tornam muito mais generosas. Aquelas que estão à nossa volta, que estão no nosso ciclo de relacionamento, começam também a dar muito mais, sem a preocupação de querer somente receber. Em qualquer relacionamento, a pessoa precisa sempre dar o primeiro passo. Entenda isso. Não adianta você parar agora e ficar analisando os seus relacionamentos, cobrando, reclamando dos outros. Se você quer que alguma coisa mude, então dê o primeiro passo. Se você acha que não está bom do jeito que está, se você acha que tem algo que precisa melhorar, tem algo que precisa mudar, tem algo que precisa deixar de existir, dê o primeiro passo. E começar a assumir uma postura generosa na sua vida. Concentre-se naquilo que você pode oferecer. Às vezes não temos muito a dar, mas aquilo que podemos dar, precisamos aprender a dar. Tente fazer isso sem a expectativa de receber qualquer coisa em troca. Descubra que quando agrega valor às pessoas, muitas delas também querem agregar valor a você. Por isso, entenda, os relacionamentos geram uma incrível sinergia e passam a níveis superiores. Não adianta a gente ficar apenas nos nossos relacionamentos naquele nível do oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito interessante, mas às vezes nós sentimos a necessidade de aprofundarmos um pouco mais alguns relacionamentos em que estamos inseridos. E se você não começar a dar esses primeiros passos, querido, você não vai sair de onde está. Pelo contrário, vai até regredir em algum contato, em alguns relacionamentos com algumas pessoas. Agora, quando nós falamos no bumerangue, nessa arte de você começar a oferecer primeiro, a dar primeiro, a ser generoso primeiro, precisamos analisar que tipo de pessoas nós somos. Em que situação você se encontra nessa questão de generosidade nos relacionamentos? Creio que, no que se refere a esse assunto, existem apenas 3 tipos de pessoas. E quando eu for falando desses 3 tipos, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise e pensasse assim, que tipo desses eu sou? Talvez você não vai estar concentrado exclusivamente num tipo. Talvez você não diga, não, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, e vai criar uma certa dúvida na sua mente. Mas nós temos que entender que há momentos também na nossa vida que nós vamos agir como o primeiro tipo. Há momentos, e dependendo da pessoa com quem você está se relacionando, você vai agir como o segundo tipo. E haverá momentos que você vai agir como o terceiro tipo. Agora, o que você precisa entender é qual desses tipos você passa mais tempo nele. Ou seja, qual que você mais age, qual que você mais interage, com qual deles que você mais se relaciona com as outras pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, não adianta você mentir para você mesmo. Eu acho que um dos piores mentirosos é aquele que consegue mentir para si mesmo. Porque as outras pessoas percebem. Elas percebem. Então vamos ao primeiro tipo. Veja aí. O primeiro tipo são os aproveitadores, que recebem e nunca oferecem nada. Muita gente se concentra em si e raramente sai do seu casulo para fazer algo pelos outros. Pessoas assim são aproveitadoras. Elas se preocupam apenas com o que podem ganhar e nunca se satisfazem. Não vou perguntar se você conhece pessoas assim, porque aí você vai começar a julgar os irmãos, vai começar a julgar as pessoas. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você tem agido assim? Se aproxima de alguém apenas no intuito de receber alguma coisa, e quando chega ao ponto até de dar alguma coisa, já dá com interesse de receber muito mais, de ter algo em troca. Se aproxima de alguém esperando algum tipo de vantagem. Se aproxima de alguém esperando, sabe, que aquela pessoa venha, porque aquela pessoa tem condições, aquela pessoa está envolvida nessa área, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Quantas vezes isso acontece?
Quantas vezes você já chegou para perto de alguém? Façamos aí agora por uma campanha política, né? Quantas vezes alguém se aproxima de você, o político se aproxima de você querendo voto, mas quantas vezes você se aproxima do político também querendo um favor? Vamos ao segundo tipo. Então, o primeiro tipo são os aproveitadores. O segundo tipo são os mercadores. Os mercadores são aqueles que recebem primeiro para depois oferecer. Algumas pessoas só querem saber de levar vantagem. Elas até estão dispostas a oferecer alguma coisa, mas sua motivação fundamental não é a de ajudar os outros. Enxergam os relacionamentos como um tipo de troca. Geralmente oferecem porque pensam que devem alguma coisa a alguém que as ajudou e não podem ficar no débito. Então elas querem algum tipo de vantagem, elas vão dar para receber, e elas preferem primeiro receber para depois dar. E se você cobra alguma coisa de uma pessoa dessa, ela vai dizer: mas você nunca me ajudou também? Você nunca fez isso por mim? Você nunca isso, você nunca aquilo? E ela quer sempre receber. E quantas vezes ela pensa em dar a alguém, e ela pensa com segundas intenções. Quer ver com a pessoa pensa assim, achando que está sendo correta, mas está errada? É aquela pessoa que diz assim: ah, eu vou fazer isso por fulano, ele sempre me ajudou. Não parece um pensamento bonito? Mas está errado. Por quê? Porque você está achando que tem dívida com essa pessoa, quando muitas vezes aquela pessoa fez por generosidade. Ela fez sem nenhum tipo de pensamento de esperar algo em troca de você. Mas aí você diz: não, eu quero abençoar fulano, porque ele me ajudou tanto. E aquele que nunca teve condições de lhe ajudar? Nunca vai receber nada de você. Já parou para pensar nisso? Quando na verdade precisamos entender que vale muito mais a pena, a Bíblia diz, dar do que receber. Principalmente daquela pessoa que que se relaciona conosco, que você sabe que aquela pessoa não tem condição de lhe dar nada, de lhe retribuir nada. E eu não estou falando só na questão material não, tá, gente? Isso vai muito além da questão apenas material. Isso vai num apoio espiritual, vai numa ajuda, às vezes de um conselho, de uma palavra amiga, do simples fato de estar junto, às vezes. Mas existem esse tipo de pessoas, mercadores. Quantas vezes você é mercador? Terceiro tipo são os investidores, que oferecem e, por consequência, recebem. Neste terceiro grupo, o foco das pessoas são os outros. Elas oferecem primeiro e então recebem algo, se lhes for oferecido como recompensa, lógico. Elas acreditam que o sucesso surge da solicitude, do cuidado e da disposição de ajudar. Desejam contribuir para o progresso de tudo e de todos que encontram, e compreendem que a melhor maneira de fazer isso é dando de si. Gente que investe em gente tem algumas características em comum, são semelhantes em alguns aspectos. Alguns investidores, eles estão sempre se relacionando, e eles, é interessante que investidor acaba atraindo mais investidores, né? Então, nós vamos ver algumas características aqui dos investidores. Eu não quero me concentrar muito nos aproveitadores, porque a gente entende, já sabe como são os aproveitadores, que muitas vezes temos agido desse jeito. Quantas vezes você parou para se aproximar de alguém, você pensou até, arquitetou um plano para se aproximar de alguém com o intuito de receber alguma coisa daquela pessoa. Quantas vezes você agiu como um mercador, ou seja, usando o relacionamento como moeda de troca, e às vezes até cobra. Poxa, eu tenho sido tão teu amigo, me empresta, me dê, me ajuda, eu tenho te ajudado tanto, e ainda usa isso como moeda de troca. Mas eu quero me concentrar mais na questão dos investidores, porque se você ainda não é um investidor, precisa tornar-se um. Vamos a algumas características. Primeiro, os investidores,
eles compreendem que as pessoas têm muito valor. Ninguém precisa dizer isso para ele. Mesmo que a pessoa possa ser uma pessoa totalmente desprovida daquilo que os outros acham que qualifica como torna a pessoa valorosa ou valiosa, mesmo que ela não tenha nada a oferecer, os investidores entendem que qualquer pessoa, todas elas, têm muito valor. Eu gosto sempre de citar algumas coisas que eu já vi, e uma frase que eu vi muito, eu passava por ela todo dia quando eu trabalhava nessa empresa, e a gente acaba decorando, né? Porque você vê tanta aquela coisa todo dia, e essa frase nessa empresa dizia o seguinte: as pessoas são nosso maior patrimônio. Hoje, quando eu me lembro daquela frase, sinto coisas positivas e negativas acerca dela. A boa é que a empresa sempre buscava valorizar o pessoal, ou seja, os seus funcionários. E a ruim é que aquilo era apenas parte da verdade. As pessoas só se tornam o maior patrimônio de uma empresa se estamos dispostos a investir nelas. A maioria das pessoas são largadas, abandonadas, e quando isso acontece, querido, elas nunca saem do mesmo lugar. Vamos dar o exemplo aqui das células. Às vezes você, como líder, questiona, reclama, cobra atitudes, posicionamentos, mudanças das pessoas que estão na sua célula. Você cobra que elas façam alguma coisa, que elas tragam gente, que elas ajudem a levar a célula a crescer. Mas eu pergunto, quantas vezes você investe nelas? Ou você acha que apenas ministrar o estudo, dirigir a célula, é uma forma de investimento? Se você não investir nelas, elas não vão sair do canto. Deu para perceber a diferença? E pior, às vezes elas não saem, elas saem do canto para fora. Elas não crescem, elas não vão tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude. Ah, mas como é que eu posso investir nelas? Ah, existem muitas formas. Você pode investir de, N maneiras. Pode investir a nível de preparação, você pode investir a nível espiritual, a nível de amizade, a nível de relacionamento, de N formas. Tem que descobrir em que você pode investir naquela pessoa. Então é uma coisa que nós precisamos agir. Outra característica dos investidores é que eles adotam o princípio do bumerangue. Pessoas que investem nas outras sabem que a melhor maneira de se ajudar é ajudando os outros. Gente, se você investe na sua célula, a célula vai crescer, e você como líder vai crescer e vai multiplicar, então você está recebendo o troco, você está recebendo o retorno, você está recebendo parte do investimento que você fez, e muitas das vezes esse retorno vem com juros e correção, isso é muito bom. Elas começam esse processo de investimento pelos relacionamentos, veem todos como amigos potenciais. Um escritor chamado Alan Loy afirmou o seguinte: as pesquisas que desenvolvemos em nossa clínica, eu e meus colegas, descobrimos que o companheirismo é o ponto de partida para todos os outros tipos de amor. A amizade é a origem dos outros relacionamentos da vida. Gente que não tem amigos, geralmente tem pouca capacidade de sustentar qualquer tipo de amor. Tende a passar por vários casamentos, ser evitado por vários membros da família e ter problemas em se dar bem no ambiente de trabalho. Por outro lado, os que aprendem como amar os amigos costumam ter relacionamentos estáveis e gratificantes, se dão bem com os colegas de trabalho e são adorados pelos filhos. Então, nós temos que aprender a investir nos outros. Quando você investe numa amizade, você abre a porta dos investimentos. E em última análise, a possibilidade, você vai escancarar uma porta de possibilidade de retorno para você mesmo. Então, gente, vale a pena. Vale a pena. Pensa que investimento não é jogar fora. Quando você
se relaciona com alguém e investe nesse relacionamento, você não está jogando fora esse relacionamento, você não está jogando fora o seu tempo. Às vezes você vai investir tempo, às vezes você vai investir alguma coisa, algum bem material, às vezes você vai investir a sua capacidade de fazer alguma coisa, você vai investir uma ajuda. N formas de nós podermos investir. E perceba uma coisa, não confunda investimento com obrigação. Tem coisa que a gente faz por obrigação. Então não julgue que isso é investimento. Você chegar para o teu patrão e dizer assim, poxa, eu investi tanto aqui na empresa. Você não investiu não, você era contratado para trabalhar, você ganhou para isso. Então não foi investimento. Investir é você fazer além do que é obrigado, além do que é necessário, além do que o outro espera. Isso é investimento. Deu para entender? Outra característica, investidores colocam em prática o princípio da semeadura e da colheita. Ele entende isso. Nunca houve alguém que oferecesse e não recebesse nada. Você pode não acreditar, mas isso é fato. O princípio do bumerangue é verdadeiro. Quando ajudamos os outros, ajudamos a nós mesmos. E vou dizer por quê. Toda vez que você oferece alguma coisa a alguém, você recebe algo. Sempre. Por exemplo, a nível de bens materiais. Bens são coisas que possuem valor financeiro. Quando as pessoas pensam em receber algo como retribuição do que ofereceram, seus pensamentos logo se voltam aos benefícios materiais. Às vezes, quando se ajuda os outros, o que se recebe é algo de valor financeiro, mas se trata apenas de um tipo de benefício. E talvez esse seja o mais comum. Sempre que falamos disso, pensamos logo em alguma coisa material. Pensamos quase naquela brincadeira do amigo oculto, né? Eu vou dar e vou receber. Às vezes a gente recebe menos do que a gente deu. Mas quantas vezes, se você recebe mais, você sai feliz, né? Poxa vida, eu brinquei de amigo oculto, eu dei uma caneta, ganhei uma camisa. Eita, saí no lucro. Mas alguém saiu perdendo. Entendeu? Seria bom. Por isso que hoje em dia nada, já há vários anos, eu tenho visto, antigamente, quando eu era mais novo, os amigos ocultos eram livres, você dava o que queria, o que podia, o que conseguia. Aí hoje não, hoje já se estipula, se tem famílias, aí tem células que brincam de amigo oculto no fim do ano, aí diz assim, olha, o valor do presente é X, já para não dar complicação, já para evitar problema. E tem gente que ainda coloca o que vai ganhar, acabou a surpresa, né? Antigamente tinha aquela surpresa, o que eu vou ganhar? Aí vem aí você começa a olhar o presente no colo dos outros, aí tu vê um irmão lá com um pacotão, você tomara que ele tenha me tirado, né? Sempre pensava assim, tomara que ele tenha me tirado. Hoje não, hoje você já diz, eu quero um livro, aí acabou, você já sabe que vai ganhar um livro. Eu quero, um presente é até tantos reais, então eu quero uma camisa. Pronto, vou ganhar uma camisa. Acabou, agora ficou sem graça. Né? Mas o pessoal estava com medo, porque os amigos ocultos estavam virando inimigo revelado. Então isso aí assusta muitos. Mas o investimento em bens, quantas vezes acontece também naquele culto da honra que a gente faz aqui, né? Por ocasião do aniversário da igreja. Tem gente que Deus já toca no coração, ele já sabe a quem ele vai honrar. Tem outros não, que já separam alguma coisa, uma semente, e vem orando, Senhor, mostra-me lá no culto quem é que eu vou honrar. Né? Tem o primeiro pensamento, que você já sabe quem vai honrar. Tem o segundo pensamento, que você não sabe, mas você já traz alguma coisa. E tem o terceiro tipo de crente que vem para o culto da honra. É aquele que já vem pensando, o que eu vou ganhar? Já vou sentar perto daquele irmão que costuma dar. Eita, todo do culto da honra eu já observei que o irmão fulano, ele dá sempre alguma coisa boa, ele honra com alguma coisa. Já vou sentar perto dele, já vou cumprimentar ele, já paz, irmão, tudo bom? Olha eu aqui, estou do teu lado. Então, queridos, muitas vezes nós temos que ter cuidado com isso. Não, sabe, a palavra de Deus diz, quando tua mão direita der, que a esquerda não veja. Então a gente tem que aprender isso. Mas existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher.
Outro tipo de investimento não se refere simplesmente a bens materiais, mas a valores. Valores são as coisas que proporcionam realização pessoal. Você já teve a oportunidade de dar algo a alguém sem que a pessoa saiba. Se você já fez isso, então você entende que mesmo sem receber nada concreto, nenhum bem como retribuição, você acaba sendo beneficiado espiritualmente e emocionalmente. Toda vez que você faz algo de acordo com seus valores, você é beneficiado. Toda vez que você abençoa alguém, toda vez que você ajuda alguém, não precisa ser com nada material, mas às vezes até aquele tempo que você parou na tua célula e orou por aquele teu discípulo, aquele momento que você parou para dar um conselho, aquela visita que você fez àquela pessoa quando ela estava doente no hospital ou em casa mesmo, aquela ajuda que você deu no momento que ela estava desesperada, em crise, pensando em largar tudo, em ir, em abandonar a família ou a igreja, e você foi lá e ajudou, e você pode perceber que talvez aquela pessoa não vá te retribuir com nada, ela não tem nada para te retribuir. Às vezes a única retribuição é um abraço que ela vai te dar, é uma palavra de obrigado, uma gratidão, mas a recompensa que você vai sentir dentro de você não tem preço, gente. Não tem preço. É um sentimento maravilhoso, são valores que são agregados a cada um de nós, e isso nos enriquece, nos leva a crescer muito mais. E a terceira coisa são as virtudes, são as coisas que desenvolvem o caráter. Muitos benefícios que recebemos ao ser generosos têm gerado bom caráter. Toda vez que você supera a inclinação para ser ganancioso e se dispõe a doar, torna-se menos egoísta. Toda vez que ajuda alguém, mas sem esperar retribuição imediata, fica mais paciente. E essas coisas vão moldando o nosso caráter. Você pode perceber, no início você não era desse jeito. No início você pode até dizer, quantos às vezes dizem, quando eu comecei na minha caminhada, na minha jornada com Cristo, eu era tão egoísta, eu era tão problemático em determinadas áreas da minha vida, e o caráter foi moldando, e isso foi mudando na sua vida. Na natureza, quando alguém semeia, ele colhe. O que você colhe vai depender também daquilo que você planta, e sempre colhe depois que semeia, ninguém colhe antes, é necessário semear primeiro. O mesmo vai valer para os relacionamentos. Como na natureza, é preciso ter paciência. Falamos aqui há 2 domingos atrás, sobre o princípio da paciência. Como é difícil esperar o tempo certo das coisas. Por nós já queríamos que tudo se resolvesse de forma instantânea, de forma rápida. Precisamos aprender a isso. Isso vai moldando o nosso caráter. Outra característica dos investidores, eles acreditam que ajudar os outros é uma obra divina, realizada pelos seres humanos. O escritor Ralph Waldo Emerson aconselha: não seja um cínico, nem chore ou se lamente, despreze as ofertas negativas, não perca seu tempo na rejeição, nem vocifere contra o mal, mas celebre a beleza do bom. Não estabeleça nada que não venha ajudar alguém. Uma das belas compensações de vida é que nenhum ser humano pode ajudar o outro sem ajudar a si mesmo. Para ajudar a alma jovem, para agregar energia, inspirar esperança e transformar o carvão numa chama útil, para redimir a derrota por meio de uma nova mentalidade e uma disposição sólida, isso, embora não seja fácil, é obra de um ser divino. Então, queridos, não é fácil. Nós precisamos entender que aqueles que gostam de investir nos relacionamentos, gostam de investir na vida dos outros, precisam entender que isso não vem de si mesmo. Você não é o cara, você não é, a super
Mulher Maravilha aí, não, não, você está agindo e é Deus na sua vida, é Deus através de você. Porque se não for através de Deus na sua vida, minha filha, você não chega a lugar nenhum. Leve o investimento das pessoas a um outro patamar. Quantas vezes você tem investido na vida de alguém? Eleve isso. Não fique só ali. Não, eu já investi tanto na vida de fulano. Fulano, faça o seguinte, eleve. Aumente o nível. Invista mais. Isso tem o seguinte oposto, é não desistir. Porque às vezes nós desistimos com muita facilidade. Tá certo, tem pessoas que, lógico, que você só vai investir também naquele que quer receber investimento. Não adianta você tentar investir quando a pessoa não quer. A palavra de Deus já diz que não caminharão dois juntos se um não concordar. Você não pode obrigar alguém a se relacionar com você. Não, eu agora a partir de hoje, eu vou obrigar. Não tem como pegar pelo pescoço da pessoa, sacudir e obrigar ela. Mas muitas das vezes, o que falta em nós é um pouco mais de paciência e acreditar nesse investimento que nós estamos fazendo e levar ele a aumentar um pouquinho mais. Investir nos outros é uma das coisas mais nobres e produtivas que podemos fazer. Seja o que for que possamos fazer para ajudar outras pessoas, é uma maneira de melhorar o mundo. Como disse o presidente Woodrow Wilson, você não está aqui apenas para viver sua vida, você está aqui para capacitar o mundo a viver mais plenamente, com uma visão ampliada, com um espírito mais refinado em termos de esperança e realização. Você está aqui para tornar o mundo mais rico e ficar mais pobre se esquece sua incumbência. Se você deixa de fazer aquilo para o qual você foi criado para fazer, se você deixa de fazer a sua parte, se você deixa de contribuir, o mundo se torna mais pobre por causa disso. Mas se você investe, você enriquece o mundo. Você ajuda as coisas a melhorar, a crescer. Às vezes nós invejamos determinadas situações, né? Como nós invejamos, às vezes, países mais desenvolvidos que o nosso. Começa lá em cima, né? Aí, às vezes, invejamos outras cidades. Você visita outras cidades e diz, poxa, bem que João Pessoa podia ser assim. Às vezes nós vamos para uma cidade que é mais arborizada, que é mais limpa, que o transporte é melhor, que o clima é melhor, que as pessoas são mais educadas. Você diz assim, poxa, eu queria morar nessa cidade, porque lá na minha não é assim. Lá o povo joga lixo no chão, lá o povo, é mal educado, o transporte é horrível, as ruas são horríveis. O povo, em vez de plantar árvore, quer arrancar as árvores. E aí você inveja essas cidades. E aí leva até para o nível menor ainda, você inveja a casa dos outros. Você diz olha, visita uma pessoa que a casa dele é organizada, a casa é limpa, a casa é bonita, sabe? A pessoa às vezes não é rica, mas tem tudo no seu lugarzinho certo, você inveja, poxa, eu queria que minha casa fosse assim. E aí da casa começa a invejar também a família, às vezes inveja o filho, o marido, a mulher. Eu queria que meu marido fosse assim, eu queria que minha mulher fosse assim. Como você vê vai na casa das pessoas, vê aquelas crianças tudo educadinha, né? Tudo comportadinha. E você, eu queria que meus filhos fossem assim. Meus filhos parecem uns bichos, né? Querido, comece a mudar em você. Às vezes dá um desespero, eu sei disso. Às vezes dá vontade de correr, de chutar o pau da barraca mesmo, né? Mas comece em você. Se não der para você ajeitar o mundo, né? Não dá para tu ajeitar o Brasil, não dá para tu ajeitar a sua cidade, não dá para tu ajeitar a tua casa. Ajeite pelo menos você. Sabe? Se você conseguir se ajeitar, você já fez muito. Sabe? E que você vai perceber que automaticamente as coisas também começam a se ajeitar. Então comece por você. Sendo assim, querido, como é que você enriquece o mundo e se torna alguém que investe nos outros? Comece dando 5 passos, e eu vou dar esses 5 passos para você. Como é que você começa com você mesmo? Primeira coisa, pense nos outros em primeiro lugar. Relacionamentos bons, saudáveis e promissores começam com a capacidade de colocar os outros em primeiro lugar. Lembre-se do princípio do panorama, você vai começar a ver com os olhos dos outros, né? E trabalhe para desenvolver uma atitude de gentileza em relação às pessoas.
Comece todos os relacionamentos respeitando os outros, mesmo antes que eles se tornem merecedores disso. Comece a praticar essa gentileza com todos. Por que algumas pessoas você trata bem e outras você trata mal? Já parou para pensar nisso? Ah, porque ela me tratou mal também. E você vai retribuir igual? Paulo diz uma coisa fantástica. Ele diz que... deixa eu corrigir aqui. Não foi Paulo não. Está no Antigo Testamento e está no Novo também. Então, há uma coisa fantástica na palavra de Deus, que diz que quando o nosso inimigo tem fome, nós damos de comer. Quando ele tem sede, nós damos de beber. Nós ajuntamos brasa viva na cabeça dele. Deixa a pessoa em crise. Foi Paulo em Romanos, né? Mas ele citou o Antigo Testamento. A gente ajunta brasa viva na cabeça da pessoa. A pessoa fica em crise. Tem gente que até para e diz assim, acha que você está fazendo aquilo, às vezes até querendo dar o golpe lá atrás, né? E aí ela vê que não, que você está fazendo aquilo com sinceridade de coração. E ela fica, poxa, eu tratei fulano tão mal, e fulano está me tratando tão bem. E ela fica sem graça depois. Já percebeu? Quando a pessoa fica sem graça, ela fica sem chão. Há um ditado popular que quem é mais antigo aí lembra, que é como dar um tapa com luva de pelica. Então pense nos outros em primeiro lugar. Segunda coisa, foque no investimento, não no retorno que ele possa lhe proporcionar. Não podemos viver apenas por nós. Estamos intimamente ligados a outras pessoas e nossos destinos estão interligados. Com isso, ao ajudar os outros, somos beneficiados, mas nosso foco não deve ser esse. Investir nas pessoas é investir no mercado de ações a longo prazo. Há benefícios, mas sobre os quais temos pouco controle em termos de retorno, né? Mas quando e como serão, nós podemos determinar. Mas podemos controlar o quanto e como nós vamos investir nos outros. E não invista apenas esperando retorno. Aí é brincadeira, né? Aí você já está fazendo uma permuta. Você já está sendo um mercador, não está sendo um investidor. Invista. Se vier retorno, é lucro. Se não, paciência. Pelo menos você fez sua parte. Há uma historinha muito conhecida que diz que um determinado poeta, ele foi descansar e tirar férias na praia, ficou hospedado à beira-mar, e ele acordou um dia pela manhã e andando na areia da praia, ele viu várias estrelas do mar, muitas delas, que quando a maré estava cheia, elas vieram para aquela região e a maré baixou e elas ficaram encalhadas na areia. E quando o sol saísse mais forte, todas elas iriam secar e morrer. E ele percebeu aquilo, então ele começou a pegar as estrelas e devolver ao mar. E um jovem viu aquela atitude do poeta e se aproximou dele e perguntou: o que o senhor está fazendo? E ele explicou, ele falou: olha, se o sol sair, essas estrelas vão morrer. E o jovem olhou e a praia estava repleta, centenas de milhares de estrelas. E o jovem falou assim: mas o senhor não vai conseguir salvar todas. O poeta olhou para ele, se abaixou, pegou mais uma, jogou ao mar e disse: mas essa eu salvei. Essa eu salvei. Então, queridos, às vezes por nós achamos que não vamos mudar as coisas, não vamos conseguir fazer alguma coisa, então a gente não faz o pouco. Aí eu só faço se for o muito. Não, comece pelo pouco. Comece pelo pouco. Terceira coisa que nós precisamos começar por nós mesmos é selecionar algumas pessoas que demonstrem ter grande potencial. Como eu falei, não dá para a gente fazer com todos, nem todos querem, mas selecione algumas pessoas que têm grande potencial. Quando as pessoas se preparam para fazer investimento,
As mais sábias não colocam tudo que têm em um só lugar. Elas diversificam, investindo em muitas áreas. Se você investir apenas num banco ou numa determinada conta, isso não significa que vai valorizar as suas ações, mas pode enfrentar uma encrenca das boas. Mas os bons investidores também não diluem demais seus recursos. Eles sabem que só podem colocar mais tempo e atenção em cada investimento em particular. Quem investe em pessoas, em relacionamentos com sabedoria, segue o mesmo padrão. Seleciona apenas um número X de pessoas, os quais ele tem condições de se dedicar. Escolhe só os que possuem grande potencial de crescimento, opta somente por aqueles cuja demanda por desenvolvimento pessoal é adequada a seus dons e talentos. Olhe o exemplo de Jesus. Fantástico, Jesus usa esse item 3 aqui que eu estou falando de forma perfeita. O que ele faz? Jesus tinha mais de 100 discípulos. Em um determinado dia, ele sobe à noite ao monte e ora a madrugada inteira para selecionar 12. Era a quantidade de pessoas que ele conseguiria cuidar, que ele conseguiria administrar. E aí ele seleciona os 12 e ele chama eles de apóstolos. E aí ele começa a se relacionar com os apóstolos. Ele começa a ensiná-los, ele começa a caminhar com eles, mostrando como fazer. E mesmo no grupo dos 12, ele separa 3, para ele ter mais intimidade. Ele separa Pedro, Tiago e João. E esses 3 iam andar com ele mais intimamente. Esses 3 iam presenciar coisa que os outros não presenciariam. E desses 3, apenas um reclinava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Então, queridos, você tem, às vezes, um contato com todas as pessoas da sua família, todas as pessoas da sua empresa, todas as pessoas aqui da igreja, mas você não vai conseguir se concentrar e investir em todas. Você vai diluir tanto o seu capital, vamos dizer assim, que não vai surtir efeito na vida de ninguém. Então é melhor você se concentrar num grupo melhor. Para isso existem as células. E dentro da célula você vai perceber que pode ter 5, 8, 10, 12 pessoas na sua célula. Você vai ter aquelas 3 pessoas com quem você vai ter uma intimidade maior. E mesmo nessas 2, 3, 4 pessoas, às vezes quando acaba a célula, todo mundo vai embora, uma fica. E ela fica até o final. E você às vezes a tem como chata. Ou pessoa chata. Não, é aquela pessoa que você pode investir mais. É aquela pessoa que está ali, ela quer beber um pouquinho mais. Ela quer aprender um pouquinho mais. Ela quer sugar um pouquinho mais. E é nessa pessoa que você deve investir. Pessoas que têm grande potencial para ser investido. Não adianta você insistir com aquela que, quando você diz assim, vamos encerrar a célula, já se levanta, bate a poeira e já quer ir embora. Nessa aí fica complicado. Mas tem aquela que está ali e ela quer. E durante a semana ela liga, ela pergunta, ela quer saber de coisas, ela tira dúvidas. Então vale a pena você gastar mais tempo um pouquinho com ela. Quarta coisa, inicie o processo com a permissão das pessoas. Você não pode ajudar alguém que não tem interesse de ser ajudado. Isso é tão óbvio que até não é necessário dizer, mas eu sinto que devo fazê-lo, porque vejo gente com boas intenções tentando iniciar um processo sem o envolvimento do outro. Gente, você não vai conseguir. Entenda isso. Você não vai conseguir ajudar o mundo inteiro, você não vai conseguir ajudar todas as pessoas, você não vai conseguir se relacionar com todos, você não vai conseguir, investir em todos. Não tem como. Lembre-se que as pessoas se envolvem com o líder e só depois se envolverão com a visão. Primeiro há um envolvimento relacional. Eu estava ouvindo uma palestra de um pastor que trabalha há muitos anos na área de célula, e ele estava dando palestra a líderes, a pastores também. E ele disse, olha, só
vale a pena investir depois de criar um relacionamento, só vale a pena investir mais no relacionamento, investir mais, depois que já existe o relacionamento, com o outro, não só está interessado naquilo que é a realidade do grupo, da igreja, da célula, mas ele está apaixonado. Ele não pode só estar interessado pela visão, ele tem que estar apaixonado pela visão. Então, querido, quando você vê alguém assim, você vê que a pessoa, ela tem interesse, mas sem ela ter esse interesse, fica complicado. Quanto mais sólidos os relacionamentos e quanto maior a confiança, maior a probabilidade de que o processo de investimento funcione. Mas deve começar com a concordância da outra parte. Você nunca discipulará alguém que não quer ser discipulado. O discipulado está fluindo em muitas áreas aqui, com muitas pessoas na igreja. Mas tem pessoas que não querem. Dá licença? Então, ela não quer. Deus dá esse direito ao ser humano de ter o direito de escolha, de não querer. Tem crente que não gosta, não quer ser abençoado. Paciência. Tem outros que não querem nem ir para o céu. Paciência, deixa ele ir para onde ele quiser. Porque se não for para o céu, só tem o inferno, né? Outros têm sede, outros querem aprender, querem crescer, querem se relacionar, querem ser discipulados, outros não. Então você só vai iniciar o processo com a permissão da outra pessoa. Quinto e último, aproveite a recompensa que servirá no tempo certo. O poeta Edwin Markham escreveu: há um destino que nos distingue como irmãos. Ninguém segue pela vida sozinho. Tudo que oferecemos com nossas mãos volta pelo mesmo caminho. Estou convicto, querido, de que quando as motivações pessoais são puras e o desejo de agregar valor aos outros é genuíno, ninguém ajuda as pessoas sem receber algum tipo de benefício. A retribuição pode ser imediata ou demorar para chegar, mas elas vêm. E quando isso acontece, o relacionamento começa a fluir com mais sinergia, ou seja, você começa a crescer mais, o negócio se expande de forma exponencial. Não só você soma valores, mas esses valores crescem exponencialmente, de forma sinérgica. É provável que você conheça a história de Helen Keller, a garota que nasceu surda e cega, cuja vida foi transformada graças aos esforços de Anna Sullivan. Keller, que só tinha 7 anos quando Sullivan entrou em sua vida, vivia quase como um animal. Mas Sullivan ensinou-a a se comunicar e com isso abriu o mundo para a menina. Quando Keller tornou-se uma adulta, era capaz de tomar conta de si. Prosseguiu até se formar na faculdade e se tornar uma escritora e palestrante famosa. O que você talvez não saiba é que quando Anne Sullivan ficou doente, anos depois, a pessoa que tomou conta dela foi ninguém menos do que Helen Keller. Aquela que ajudou a transformar a menina, tornou-se aquela que precisava de ajuda. Aquela a quem agregava valor, passou a ser agora aquela que tinha valor a agregar. Invista em gente, e como um bumerangue, esse investimento voltará para você. E voltará às vezes de forma maior, inesperada e maravilhosa. Vale a pena. Saia desse teu mundinho, às vezes, sabe, da nossa salinha fechadinha, porque a nossa tendência, querido, principalmente quem já se feriu em relacionamentos, quem já se magoou, quem já foi magoado, ferido, a tendência humana é você se fechar. Você fica igual aquele animalzinho acuado num canto. Tem eu não sei como é que vocês conhecem, mas tem uma lagartinha, uma minhoca, sei lá, eu conheço como um gongolo, que quando você toca nela, ela se enrola todinha. É um sentimento de autoproteção, autopreservação. É como a tartaruga, quando você bolha na tartaruga, ela encolhe a cabeça e as patas, fica ali fechadinha, como autopreservação, ela se fecha. E tem muita gente assim,
que por ter sofrido alguma decepção na vida, ele se fecha. E aí, ele não permite que ninguém invista mais nele, e ele também, por consequência, não investe mais em ninguém. E isso leva ele a sempre estar triste, sempre improdutivo, não faz mais nada. Mas eu quero nessa manhã dizer para você que vale a pena investir. Às vezes o retorno vem rápido, às vezes demora, às vezes nem vem. Mas não faça o investimento esperando o retorno, esperando que aquela pessoa vá te retribuir, vai fazer alguma coisa em benefício a você. Mas faça sem nenhum tipo de preocupação nessa área. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Porque a maior prova de investimento sem esperar retorno foi o que o Senhor fez conosco. A tua palavra diz que o Senhor nos amou, embora ainda fôssemos pecadores. Ó Deus, agora nesta manhã, que cada líder, cada pessoa que aqui está, possa entender isso, aqueles que estão ao alcance dessa palavra, Senhor, possam colocar em prática em suas vidas, porque vale a pena, Senhor. É a lei do bumerangue, é a lei da semeadura, é algo tão fantástico, que nós só sentimos quando nós praticamos. Que nós venhamos a colocar isso a cada dia em prática na nossa vida, que estejamos atentos às oportunidades que temos recebido para fazer isso. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, e te oro em nome de Jesus. Amém.